Bom, deixa eu voltar na minha história. Vai. Primeira série. Eu tava lá no meu intervalo, no meu recreio, correndo no intervalo. Eis que eu trombei com um moleque de cara. De cara? Colidimos. Nossa. Né? Eu fiz a curva, ele fez a curva, a gente não se viu. Acelerador de partículas. E a gente trombou, eu vi estrelas. Eu lembro que assim, eu lembro que eu caí no chão. E eu lembro de eu estar na rua e depois eu tava no pronto-socorro. Foi, tipo, eu realmente só lembro disso. E aí o que aconteceu? Eu perdi 3 dentes. Caralho, esse moleque E era o feito moleque de rasgou titânio. a testa dele. Nossa. Porque ele era menor que eu, apesar de você sempre ser baixinho. E eu bati na testa dele. E a minha vida mudou. Eu não vou chorar. A minha vida mudou muito nesse ponto. Por quê? Porque eu fui até o pronto-socorro, eu cheguei no pronto-socorro, o médico falou assim: esses dentes são de leite, não são definitivos. E jogou meus dentes fora. E aí, como tava sangrando muito a minha boca, eu fui pro odonto. Isso lá era Araraquara, tem a faculdade de odontologia, é odonto, tá? Uhum. Chegando lá, o cara falou assim, mas cadê os dentes dele? O médico jogou fora. Falou assim, não jogou, não. Aqueles dentes eram definitivos. Aí voltaram pro pronto-socorro, pegaram meus dentes no lixo e fizeram reimplantes nos meus dentes. E logicamente que não ia dar certo. Óbvio. Quem teve essa ideia? Que absurdo do caralho. Quem teve essa ideia? Logicamente não deu Eles certo. lavaram antes, talvez? Não, deixaram horas lá num soro. Entendi. Porque o dente, ele já tava morto, Aham. né? E aí eles... Burrice, eu falo, na minha opinião, aqueles caras foram burros, desculpa. Né? Na época, eles me ajudaram muito, mas eles foram burros. Não tinha como dar certo aquilo. Era mais fácil já ter feito um implante em mim. Não fizeram. Logicamente, reimplantaram meus dentes e eu fui taxado como vilão da escola. Porque o moleque quase morreu. Caralho. Porque ele deu um monte de ponto na cabeça, ele ficou internado dias no hospital. E quando eu voltei rápido, sei lá, tipo, 7 dias depois, eu tava na aula. Ninguém mais falava comigo. Porque eu tinha matado o moleque, basicamente isso. Caralho! E quando o moleque voltou, ele foi aplaudido. What the f... Então, assim, isso foi tipo assim, minha vida tava normal, acabou a minha vida ali, entendeu? Porque eu era, de repente, eu virei o vilão da história. Caralho, uma criança se fuder nesse nível. Primeira série. E isso realmente mudou minha vida, né? Pra pior, no caso. Mas foi bom, porque eu aprendi muita coisa. E pra piorar a minha vida, o que aconteceu? Logicamente, essa operação nunca poderia ter dado certo, por motivos óbvios, certo? E aí, na terceira série, acredito, os meus dentes cresceram, eu cresci, só que os implantou não cresceram. Então eu fiquei com uma diferença muito grande de 3 dentes, que eram os da frente, que são os da frente, porque até hoje eu não tenho, pelo menos sou super-herói, né? E o resto. E daí o que acontecia? Eu não tinha vontade de falar, não tinha vontade de conversar. Puta, Caralho. Porque eu tinha muita vergonha dos meus dentes. E aí eu comecei a desenvolver que eu não conversava com ninguém. Eu me fechava no canto, ficava na minha e tal. Que era muito, muito triste. Caralho, mas que sequência absurda de coisas. Não, Né? e aí Caralho. eu não lembro exatamente, foi na 5ª ou na 6ª série. Eu ia no médico bastante por conta disso, porque isso gerou muitas sequelas, né, na minha gengiva, no meu osso, na minha estrutura óssea. E eu trocava dente, aqui, nada ficava tão bom quanto deveria ficar. Porque eu também não tinha dinheiro. Porque hoje em dia, irmão, se eu pegar você é um cara legal, se eu pegar um cara que eu não gosto, tirar todos os dentes dele, o cara for de rico, amanhã ele tá sorrindo que nem um Whindersson Nunes. Sim. É simples, hoje em dia é assim, eu não tinha dinheiro. Custa uma fortuna hoje em dia. Custa uma né? fortuna. Eu não tinha dinheiro nenhum nessa época. Eu não cheguei nesse ponto aí, mas a gente pode entrar nisso. Aí na 5ª ou na 6ª série, ou na 6ª ou na 7ª, eu não lembro, eu tava no médico, o médico chegou em mim, chamou minha mãe pra conversar e falou assim, então, a gente precisa cuidar do Alexandre. Porque o meu nome é Alexandre, né? Ninguém sabe, né? Mas teu nome é pois Alexandre, né? Porque ele tá com um problema muito sério. Aí ele falou, o que aconteceu? O maxilar dele tá atrofiando. Você tem ideia de Caralho. como ele chegou? Porque você não falava? Porque eu não falava. Cara, eu não mas você tinha- comia. Mas eu comia pouco. Eu tinha muito problema de alimentação por causa disso. Porque esse lance de eu não comer carne e passar mal não foi uma coisa que um médico chegou em mim e assinou uma carta. Você teve que ir descobrindo, né? Eu descobri do pior jeito, porque eu comi e passava mal. Então eu não tinha vontade nenhuma de comer. Entendi. Então eu comi o mínimo do mínimo. Nossa, aí somou várias paradas Não, merda, uma né? bosta, né? E aí aconteceu, Caralho. chegou nesse ponto, eu não sei, eu acho que foi na 7ª série. Foi um turning point na minha vida. E aí apareceu um médico maravilhoso, que é o Márcio, na minha vida, e ele chegou e falou assim, eu vou resolver a sua vida. Caralho, que da hora. Não sei até que ponto, né? E aí, o que ele fez? Ele
trocou a minha estrutura de dente, ele tirou todos os meus dentes, a gente operou. Eu fiquei, assim, somando, acho que eu tenho mais de 3 dias de dentista, né? Porque, tipo, as operações duravam 7, 8 horas. Aí ele tirou todos os seus dentes? Não, esses dentes que eu tinha perdido, da frente? porque eles estavam tentando resistir, né? Tipo assim, por exemplo... Os dentes, eles estavam morto-vivo? Mortos-vivos. Entendi. Porque a raiz do dente poderia resistir. E daí eles falam que a última opção é tirar a raiz do dente, porque o dente não tinha mais. Aham. Tipo assim, pra você ter ideia, porque eu tinha os dentes na boca diferentes dos outros. Uma vez eu tava falando com um amigo meu e o meu dente caiu, assim, ó. Porque não um drop na minha mão, assim, tá ligado? Caralho! Então, tipo assim, por isso que aí eu fiquei pior ainda do que eu já tava passando, né? Caralho! Por causa de uma decisão imbecil lá atrás também, né? Não sei, não foi decisão, né? Foi um acidente, eu acho. Não, do médico. cara de médico, colocar teu dente. Exatamente. E aí, o doutor Márcio chegou junto com uma equipe lá da Unesp, né? Ele era o professor. E aí, eles trocaram os meus dentes, tiraram tudo, rasparam meu osso, fizeram do zero o bagulho. Entendi. E a gente fez um tratamento lá de fisioterapia e tal, pra mim melhorar meu maxilar. E aí, eu aprendi a sorrir na 8ª série. Essa é a minha vida. Caralho, cara. Então, eu não sabia abrir a boca, não sabia falar, não sabia passar nada. Você vê que eu sou um cara falador, você fala assim, pô, Dino? Não era. E foi um turning point. Por quê? Eu não sabia disso, que loucura. Quando eu era pequeno, a minha mãe falava que a gente morava no centro, a gente morava perto de um lugar que era... Não era uma lanchonete. Isso, era Araraquara. Era uma lanchonete grande, né? E a minha mãe falava que eu sentava na mesa com as pessoas e comia com as pessoas. Você nem conhecia. Porque eu era um cara, assim, uma criança faladora, tal, não sei o quê. Aí deu esse negócio de primeira série. Isso mudou completamente minha vida. Caralho, tu ficou um tempasso assim, né? 7 anos, assim. Foram 7 anos 7 anos calado, assim? Você não falava muito? Não, eu não falava muito, né? Aham. E aí eu desenvolvi vários problemas. Hoje em dia eu sou um pouco gago por causa disso, né? Porque eu tinha Sério? muita vergonha, cara. muito medo de falar, porque as pessoas iam ver os meus dentes feios, não iam gostar e tal. Então Entendi. eu mesmo desenvolvi as próprias doenças, né? Sim. Porque assim... Apesar de existirem piadas que eu tinha dentes feios, ninguém nunca chegou... Nunca teve um cara que era o bulinador. Aham. Nunca teve o Igor. Porque o Igor é um cara que é bulinador total, assim. Total. Nunca teve o Igor falando assim, nossa, que bosta seus dentes. Nunca teve um cara desse jeito. Nunca existiu, né? Caralho, existiu. olha como Do é que os nada, caras né? me vê, mas... Caralho. Olha o seu cabelo, cara. Do nada. Pô, de lado é maneiro. De lado é maneiro. Do nada. Aquela então. câmera tá ali de propósito, que aí eu fico assim meio de Nossa, lado, entendeu? o cara é muito...